Bem, a gente vai começar agora a segunda parte do seminário. Eu pediria que quem ainda não pôde tomar o seu assento, que o faça agora, né, para que a gente possa iniciar o mais rápido possível. E eu queria convidar os dois debatedores, né, que gentilmente aceitaram estar aqui com a gente, professor, ex-ministro da Cultura, Luiz Guedes Pinto, a quem eu peço uma salva de palmas, por favor. Laura Antoniazzi, engenheira agrônoma exalquiana, né, do Agroícone. Tá? E vou pedir que Guedes Parovec, Bernardo Api e Carlos Marés já fiquem aqui, porque eles terão, por favor, eles terão a oportunidade de ouvir, né, os comentários, e depois me caberá, como moderador, estimular. Eu ia usar a palavra atiçar, né, mas eu achei que ela podia ter um tom, digamos assim, mais provocador. Eu vou estimular que haja um debate, né, à luz dos comentários que tanto o professor Guedes como a Laura possam fazer, para que possam, digamos assim, ser ou ir sendo esclarecidos os pontos que possam ter ficado duvidosos, e depois a gente vai abrir para as perguntas, para o debate, né, com essa respeitável plateia que nos dá a honra e o prestígio de estar aqui comparecendo nesse dia de hoje aqui na Folha. Por favor. Pode ser aqui, Laura, você pode ficar ao lado do professor. A ideia, então, é que a gente tenha um tempo para comentários, tanto do professor Guedes Pinto como da Laura, e eu começo tendo a honra de ouvir, né, e pedir que nos brinde com suas explanações o professor Guedes Pinto. E obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Queria agradecer ao Instituto Escolhas e à Folha pelo convite, parabenizá-los pela iniciativa e também os autores do estudo, que foi apresentado há pouco, e sobre o qual eu praticamente não tenho comentários a fazer. Eu estou plenamente de acordo. Quer dizer, está mais do que a Natália na abertura em 1 minuto, e depois os demais expositores mostraram claramente que o ITR não alcança os seus objetivos, né? O imposto extrafiscal não é nenhum imposto, é irrelevante, como foi dito aqui, também não tem nenhuma importância do ponto de vista de políticas ambientais e agrícolas também, não é? E eu vou fazer uma intervenção aqui muito rápida, e vou usar a sua palavra, eu vou atiçar, vou fazer algumas provocações aqui, né, porque a questão que fica é a seguinte: por que isso acontece? Quer dizer, o imposto territorial rural, né, é um imposto sobre a propriedade. A Constituição Federal diz claramente que a propriedade atenderá à sua função social, logo no artigo 5º, no inciso 23. Depois, lá para frente, no artigo 186, a Constituição Federal diz claramente que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, isso é importante, não é? Aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, que é digamos, o tópico aqui principal vinculado ao ITR, observância dos dispositivos que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Isso está na Constituição Federal, que praticamente repete o que havia sido escrito 24 anos antes no Estatuto da Terra, que é uma lei de novembro de 1964, né? Depois do golpe de 64. É surpreendente, não é? Porque é criado, logo depois de instalado o governo pelo Marechal Castelo Branco, um grupo de trabalho para elaborar uma lei de reforma agrária, porque o tema reforma agrária, no período que precedeu 64, alguns aqui viveram, muitos não viveram, estavam em discussão as reformas de base, reforma universitária, reforma bancária, reforma urbana, e a reforma agrária era o tema mais polêmico nesse debate. Então, como que numa reação, é criado um grupo de trabalho para elaborar o Estatuto da Terra, não é? Com vistas a que fosse realizada uma reforma agrária no Brasil. Não é? E lá, no artigo 2º do Estatuto da Terra, estão colocadas as funções
da propriedade, que praticamente é repetido na Constituição de 68. E, obviamente, o Estatuto da Terra já previa, e a Constituição Federal retoma, não é, inclusive, atribuição da União, não é, a instituição de impostos, e um deles é o Imposto sobre a Propriedade Rural. E, como foi dito aqui, esse imposto não tem alcançado seus objetivos, né? Praticamente é irrelevante. Então, a questão que fica, então, é essa. Se nós temos uma legislação, a partir da Constituição Federal, e uma série de normas, né, complementares, decretos, portarias, temos cadastros, né, na realidade, vários cadastros no Brasil, que, no meu ponto de vista, eu acho que deveriam ser revistos. Nós temos o cadastro do INCRA, o cadastro da Receita Federal, o cadastro ambiental rural, tem um outro fiscal, enfim. Eu acho até que eles deveriam ser revistos, mas isso não seria um tema para a gente aprofundar nesse momento. Não é? Há um consenso, então, de que o imposto não atinge seus objetivos, e ficou muito claramente demonstrado, sobretudo pelo Gerd e pelo Arthur, que é possível, hoje, nós temos instrumentos, não é, para que, de uma maneira relativamente fácil e rápida, não é, conhecer melhor o território e aplicar uma tributação sobre ele. Então, por que isso não acontece? E eu acho que nós não podemos conversar sobre isso sem a gente voltar necessariamente, não é, a uma reflexão sobre o processo de constituição da propriedade privada no Brasil, que se caracterizou, como todos sabem, eu não vou repetir aqui, não é, pela presença da grande propriedade, não é, e que permeia a sociedade e é fundamental para a compreensão, inclusive, da dinâmica da sociedade brasileira ainda hoje. Não vou fazer o retrospecto histórico, tem muita literatura, se vocês quiserem, lá desde as capitanias hereditárias, as sesmarias, etc. e tal, a predominância da grande propriedade no Brasil. E o que eu queria, então, em seguida, chamar a atenção é que, ainda que em vários momentos históricos tenha sido levantada essa questão e a necessidade de facilitar o acesso à terra, né, para todos os trabalhadores rurais, infelizmente, isso não aconteceu ao longo da nossa história. Não é? Eu até recomendo aqui, para quem quiser estudar, José Bonifácio de Andrade Silva, que foi constituinte em 1823, entre os vários escritos dele, há vários livros sobre isso, ele apresentou 2 projetos, um sobre escravidão e outro sobre a incorporação da população indígena à sociedade brasileira. Não vou entrar em detalhes, já me mostraram que eu tenho só 5 minutos, então vou ter que ser muito rápido. Não é? Então, nem naquele período, desde depois de 1850, que é aprovada a Lei de Terras, a Lei 601 do Império, que se levantava a questão nesse momento, né, de facilitar o acesso à terra, ao contrário, era bloqueio o acesso à terra, há muita literatura sobre isso, nem depois do fim da Guerra do Paraguai, que se pensou em distribuir terra para os soldados que lá estiveram, não é? Em nenhum momento, nem na Constituição de 1891, que é a Constituição que cria o ITR, até 1891 não havia imposto territorial no Brasil. Foi aprovada uma lei em 1879, que nunca foi aplicada e foi revogada em 1882. E esse imposto é estadual, em 1891. Depois, em outros movimentos, 1930 e tal, sempre essa questão é levantada. Em 1945, a redemocratização, né, se fala novamente nesse assunto, mas tem um artigo que diz o seguinte, que a desapropriação será paga previamente em dinheiro, o que viabiliza uma reforma agrária. 64, como eu disse, o período anterior, muito debate, criou-se a Superintendência de Reforma Agrária, nada foi feito. 64 é aprovado o Estatuto da Terra, certo? Mas já na elaboração do Estatuto da Terra, há uma série de ocorrências, e eu acompanhei por uma série de circunstâncias esse processo, em que a ideia original é totalmente alterada. Aliás, eu quero fazer um parênteses. Eu estou falando sobre essa questão da terra, ela está diretamente associada ao ITR, porque os insucessos com vistas a facilitar o acesso à propriedade da terra são decorrentes da presença das mesmas forças que se opõem
a aplicação de um ITR. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção. Então, em 64, quando se cria o grupo de trabalho para o Estatuto da Terra, era para fazer uma lei de reforma agrária. O primeiro retrocesso é que, durante o trabalho desse grupo, não é, torna-se uma lei de desenvolvimento rural, em que fala de reforma agrária e de desenvolvimento rural. Cria o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Você começa aí, que era para ser reforma agrária, e já começa a dividir. Depois, na designação dos diretores, enfim, eu não vou entrar em detalhes, há outro retrocesso. Em 1970, funde o IBRA com o INDA. O IBRA era vinculado ao à presidência da República, porque se sabia que era um tema, enfim, difícil politicamente. E o INDA era vinculado ao Ministério da Agricultura. O IBRA e o INDA são fundidos e vem o INCRA, subordinado ao Ministério da Agricultura. A ideia de reforma agrária é superada porque, logo em seguida, o que é que vem? Os programas de ocupação da Amazônia, a Transamazônica, colonização. Colonização não é reforma agrária, isso está na lei. O Estatuto da Terra separa claramente reforma agrária de política agrícola, desenvolvimento rural. E colonização está na parte que trata de desenvolvimento rural. E daí, sucessivamente, a gente vê várias transformações ocorrerem nesse âmbito da questão da terra e sempre ocorrem retrocessos. Eu marquei alguns aqui, não é? E, por exemplo, em 85, quando assume, logo depois, o governo Sarney, para ser bem objetivo, é criado um Plano Nacional de Reforma Agrária e que também sofre transformações, inclusive o presidente do INCRA é demitido, Zé Gomes da Silva, né? Que se propunha que era proprietário de terras, diga de passagem aqui, né? Eu o conheci muito bem, trabalhei com ele, foi meu primeiro chefe, aliás, tenho saudosa memória, eu estou só dizendo, mas só para vocês verem que não tem nada de radical aí, né? Bem, aí nada avança. Em 88, aqui já tem algumas pessoas presentes que acompanharam esse debate diretamente, talvez o tema mais discutido, mais polêmico na Constituição de 88 foi a questão da terra. Foi extremamente discutido. Só que aí, aqueles segmentos que propunham ações no sentido de facilitar o acesso à propriedade da terra, só uma derrota brutal, com 3 palavras. É introduzido na Constituição de 1988 um artigo que simplesmente diz o seguinte, é o artigo 185, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. São insuscetíveis de desapropriação. Não pode ser desapropriada a média e a pequena propriedade e as terras produtivas. Diz assim, a propriedade produtiva. 3 palavras. Uma delas é um artigo. Mas até hoje não se definiu. Vocês viram aí no debate o que é a propriedade produtiva. Certo, doutor Marés? O que é a propriedade produtiva? Esse é um tema que até hoje, quer dizer, a introdução disso inviabilizou. Cada vez que você fala em desapropriar a propriedade, e o que é propriedade produtiva? Aparentemente é simples, mas na prática é quase inviável você avançar num processo nesse caminho. Então, não é? Eu vou dar um outro exemplo só para mostrar para vocês aqui o detalhe de como as coisas acontecem desse ponto de vista. Fui procurar nos meus documentos, estou trazendo aqui, esse documento chama-se Revisão Agrária. É um projeto de lei número 154, de 1960, encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo pelo governador Carvalho Pinto e pelo secretário da Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira, ambos proprietários de terra, políticos conservadores. Basta as pessoas, mas eram políticos que se propunham fazer um governo, aliás, é um governo que tem grandes realizações. E eles encaminharam à Assembleia Legislativa de São Paulo o Imposto Territorial Rural Estadual. Um projeto de lei para usar o Imposto Territorial Rural
em programas de redistribuição de terra no estado de São Paulo. Chamaram de revisão agrária. E, se vocês verem o documento, tem uma crítica muito dura aqui às reformas agrárias comunistas no mundo, etc., etc., e propunham um programa de redistribuição de terra, e usando para isso recursos do Imposto Territorial Rural. E propuseram ajustes no Imposto Territorial Rural. E tem uma tabelinha aqui, que eu procurei decorar, que diz o seguinte, está aqui para quem quiser ver, 82% dos imóveis rurais, né, o imposto, que era baixo, seria diminuído. 8% seria indiferente. Aliás, 18%. E 2% teria imposto aumentado. 2%. E começaram um programa de redistribuição de terras, inclusive em Campinas. Quem vai pela Bandeirantes, chegando lá direito, foi implementado um projeto. Foi desapropriada uma fazenda, a Fazenda Capivari, as terras foram distribuídas e foi um sucesso absoluto. Está lá para quem quiser ver. Eu visitei inúmeras vezes esse projeto. E havia várias outras iniciativas em outras regiões do Estado, né, para implementar projetos iguais, e em outros estados do Brasil estavam sendo tomadas iniciativas para usar o Imposto Territorial Rural, por exemplo, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, para programas similares. Sabe o que aconteceu? Em 1961, houve uma reunião do Congresso Nacional no Senado Federal, cujo presidente era um senador por São Paulo, proprietário de grandes áreas de terra, tirou um projeto de lei antigo, numa sessão esvaziada, sem debate, transferiu o Imposto Territorial Rural do Estado para o município. E acabou com esse programa de São Paulo e outros programas que se tentava fazer no Brasil. Isso é muito interessante, esse documento aqui. Não é? E com isso, e meu tempo já acabou, eu estou querendo dizer o seguinte, né? As mesmas forças políticas que são muito bem organizadas no Brasil, e eu acho que é um mérito, essas forças ligadas à propriedade da terra, têm se oposto a qualquer iniciativa, e com grande sucesso, diga-se de passagem, né, tem sabido se organizar a toda e qualquer iniciativa que vise essa redistribuição da propriedade e, simultaneamente, né, ao uso do Imposto Territorial Rural como um instrumento, não só de política ambiental, mas um instrumento de política agrícola. Então, essa é a questão central que se coloca. Quer dizer, eu estou plenamente de acordo com o estudo que foi feito, o ITR não tem nenhum sentido. Né? Há vários, inúmeros estudos que mostram que a arrecadação poderia ser muito superior a essa que foi apontada pelo estudo aqui hoje. Mas não é essa a questão central. É o uso do Imposto Territorial Rural como um instrumento do uso, como está na Constituição, para o uso racional e adequado da propriedade da terra para que ela cumpra a sua função social. Então, eu acho que a grande questão que fica aqui é a necessidade da organização, daqueles segmentos da sociedade, não é, que veem como necessário o uso mais adequado da propriedade da terra. E aqui, doutor Mares, queria que o senhor confirmasse, há um princípio em direito, a propriedade obriga. Quem tem a propriedade tem compromissos. Esse é o grande desafio que nós temos no Brasil hoje. Aliás, do meu ponto de vista, eu vou encerrar aqui agora, eu acho que a grande questão que tem no Brasil é anterior. Nós não temos uma política de ocupação do território nacional. É por isso que há conflitos em toda parte. A gente tinha que ter uma política, não só de terras indígenas, das reservas, parques nacionais, etc. Uma política de ocupação do território. Há vários estudos sobre isso. Quais são as diretrizes que vão nortear a ocupação do nosso território? E, em cima disso, acho que tem que ter um novo cadastro, um cadastro muito mais rigoroso do que o que nós temos hoje. E um estudo da origem da propriedade, que é um outro problema, ainda sério no Brasil hoje, sobre a propriedade da terra. Tem muita propriedade que ainda é discutível e geram esses conflitos que nós temos aí. Então, eu acho que isso está estreitamente associado, meu tempo está esgotado, a essa questão da tributação.
esse que é o tema que eu acho que tem que ser debatido. Quer nós queiramos, quer não. É um jogo de forças. E eu concluo dizendo, as forças têm prevalecido, muito bem articuladas, muito bem organizadas. Eu convivi por funções que exerci, são muito bem, eu acho que é função delas, mas não tem havido uma organização similar desses outros segmentos da sociedade que veem necessidade de que ajustes sejam feitos em relação à propriedade da terra, que, conforme a Constituição Federal, tem que cumprir a sua função social. Então, a minha provocação é essa. Depois do debate, a gente retoma. Eu acho que há várias outras coisas a dizer. Muito obrigado. Obrigado. O pequeno tempo a mais que o senhor teve, tal como numa prova um concurso de provas e títulos, né, pelas suas imensas titulações. Então, a gente foi ali, eu e a Jaque, trocando olhares assim, acumpliciadores, para dizer, vamos deixar, porque a aula é boa, é importante, né, é interessante a gente conhecer a história, até para tentar não repeti-la. Laura, com você a palavra. A Laura, como eu disse, é agrônoma da Exalc, e o convite muito para a Laura foi para que a gente pudesse ter uma análise de quem lida com o território, né, com análise espacial, com todo um conjunto de problemas que fazem a interferência entre a questão ambiental e a questão da terra. A Laura, né, eu a conheci exatamente nesses debates, e o convite foi exatamente nesses termos, para que ela pudesse ter toda a liberdade de fazer uma análise crítica, se puder elogiar tanto quanto melhor, né, mas crítica e absolutamente livre dos pressupostos do estudo e de tudo que ela pôde observar aqui. Com você a palavra. Obrigada, Sérgio. Fico muito feliz do convite. Foi também uma surpresa, até porque esse tema é super pouco falado e debatido, né? Então, como você falou, a gente acaba se encontrando e debatendo muito mais outros assuntos, e esse é um tema meio de escanteio, assim, né? Então, é uma surpresa esse estudo. Gostei muito de ler, aprendi muito. Então, queria também parabenizar e dizer que também, a princípio, né, concordo com tudo, assinaria embaixo se fosse preciso. Então, muito bacana o trabalho do Carlos, Bernard e Gerd, que eu já conhecia mais esse trabalho de modelagem, mas a parte toda de tributação de certa forma, um universo novo, né? Então, vou fazer aqui comentários também muito mais na parte dos incentivos, né, porque o título do trabalho é Justiça Tributária, acho que é um tema assim, bem difícil e espinhoso, né? Especialmente hoje em dia, que todo o assunto ligado à justiça está bem balançado, aí, difícil de fazer ponderações. Então, eu vou ficar na seara dos incentivos, que eu me sinto mais à vontade, né, como agrônoma, como economista. Então, vou fazer comentários mais nessa linha de pensar como essas análises que vocês fizeram podem gerar incentivos, e o que a gente poderia dar seguimento nesse assunto. Pensando também como a gente conversou ali na entrada, Gerd, que é um primeiro passo, né? Eu vejo muito esse momento como esse pontapé inicial, né? Falado, acho que precisa se aprofundar mais, ter mais entendimentos. Acho que esse assunto precisa ser mais explorado e qualificado. Então, acho que aqui é um primeiro momento para isso. E que leva um certo tempo, né, até os conceitos serem assimilados. Então, acho que a gente está no comecinho desse processo, digamos assim, né. Bom, como eu falei, eu conheço pouco sobre o assunto de TR. A gente trabalha muito no tema de análises econômicas da agricultura, e o ITR, como não faz nem cócega, então ele não não entra nas análises, né? Quando a gente avalia custo de produção, de culturas, de propriedades, o ITR é praticamente, né, ele entra ali nos outros custos, né, que você junta um monte de coisa ali. Então, não é um tema que está no nosso dia a dia, de quem analisa
economicamente a agricultura e culturas e cadeias. E aí, assim, o que eu acho que poderia ter muito potencial, né, como foi falado, nessa questão de mexer nos incentivos ambientais, isentar, né, para áreas mais produtivas, para áreas que cumpram legislação ambiental. Acho que esse é o, digamos assim, um incentivo óbvio, né, assim, que já foi falado aqui e que, né, faz todo sentido, com certeza. Mas eu pensei bastante também sobre a questão de como isso poderia ser avançar o entendimento dos impactos disso, né? Assim, então acho que assim talvez fazer essa análise de com esse aumento teria algum impacto no custo de produção das culturas, de quanto seria, né, esse impacto. Acho que isso talvez são próximos passos da análise que seriam interessantes, né? Uma análise por cadeia, talvez, né? Como que você indo aí para o cenário máximo aí né, o cenário 3, né? Ainda assim, quanto que isso vai impactar num custo de produção de uma área de soja típica ou de pecuária típica? Vai ser, acho que não, né, vou chutar aqui que não vai chegar a 1%, assim, né? Então, mas de qualquer forma, acho que é uma conta que valeria ser feita, né, para entender mesmo se não teria impacto, digamos assim, significativo no custo de produção, ou se de alguns teriam e outros não, né? Acho que é um aprofundamento desse estudo do ponto de vista da agricultura, né? Estou falando do agricultor, né? Porque no fim das contas a gente de alguma forma vai ter que convencê-los, né, a participar disso, né? Talvez com mais ou menos forças. E então acho que esse seria uma análise interessante. O outro ponto é sobre o impacto nas receitas dos municípios, né? Acho que isso é o aspecto mais significativo, né? E isso acho que está bastante claro que seria um impacto né, significativo para muitos municípios. Os municípios estão todos, praticamente, né, todos têm essa dificuldade de arrecadação, né? Os municípios agrícolas mais ainda, né? Então, e acho que também esse argumento de que a arrecadação volta para o município, que a arrecadação vai voltar para a produção agrícola, né? Vai ser usado para melhorar a estrada rural do município, né? Vai ser usado para desenvolver ali a região e, no fim das contas, para os próprios agricultores, né? Então, acho que esse aprofundamento, assim, talvez alguns zooms, né, em algumas regiões, como vocês começaram a fazer, né, em algumas regiões típicas, seja regiões com agricultura já bastante pujante, né, seja em outras em regiões que a agricultura não é tão pujante, mas assim fazer essa análise de como isso poderia voltar para a agricultura. E aí, assim, tô pensando bem numa perspectiva de desenvolvimento regional, né? Acho que o ITR é muito ligado à agenda de reforma agrária, né? Foi falado aqui pela própria, acho que histórico, né, da coisa. O Luiz Fernando comentou sobre isso. E sem tirar a importância desse tema, né? Mas poderia ser interessante colar a agenda de reforma do ITR com uma agenda de desenvolvimento regional, né? De que isso poderia estimular e fomentar e ser uma alavanca para o desenvolvimento regional. Me chamou a atenção quando você destacou que o estado que mais passaria a arrecadar, não, a região, né? Você falou Centro-Oeste, né? Bom, onde está concentrado, né, a produção agrícola e o crescimento da produção agrícola, né? Quase metade da produção de soja tá no Mato Grosso, que é um estado quebrado, né? Um estado que literalmente falido, né? Então, de alguma forma, tem um desbalanço, uma inconsistência aí, e que o próprio setor agrícola, de alguma forma, precisa participar desse debate e ver um interesse nisso, né? Ver que o impacto não é simplesmente um impacto negativo, né, no seu custo, mas um impacto de melhorar o seu ambiente de contorno, de melhorar a infraestrutura para
para a sua produção. E de cara me vem essa questão das estradas rurais dos municípios, né, e de como em municípios também muito dependentes de agricultura, essa essa ligação prefeitura e agricultura, né, é bem próxima, né? Inclusive também prefeitos são proprietários agrícolas e têm terras, né? Então acho que isso também é uma questão bastante ligada. E talvez uma experimentação também, né, um zoom numa região mais disposta a esse tipo de diálogo, um consórcio de municípios que esteja disposto a entrar nesse formato que já existe, né, de fazer a fiscalização, entrar nessa modalidade diferente, receber 100% do ITR, né? Enfim, começar em algumas regiões específicas e ver se isso vai pegando com alguns prefeitos mais dispostos a inovar e mais preocupados com essa questão de desenvolvimento local e regional, né? Acho que isso é um ponto que pode ser um gatilho para dar continuidade para o assunto. E aí um outro ponto que eu queria tocar também, que me chamou a atenção, foi também a base pequena de produtores de proprietários que pagam, né? Então, de um universo de 5,5 no censo, né? Acho que você tem já um número um pouco maior, né? Não chega a 2 milhões de pagantes, né? Então, acho que isso também é importante a gente ver, né, de que o número de proprietários impactados, na verdade, é um número pequeno, né? Que é esse número pequeno que é bem organizado, né? Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ver que, por mais que tenha um escopo territorial grande, em termos de pessoas afetadas, é um universo bem pequeno. E aí, por fim, um ponto que me chamou a atenção e que estou aqui mais pensando alto assim junto para trazer o assunto com vocês é sobre a questão de enforcement, né? Que como fazer para que a coisa seja que a legislação, que a regra, que o tributo seja de fato cobrado, né? A gente passa por tenho discutido muito esse assunto em outras legislações, né? E um ponto que é bastante usado é fazer com que essa obrigação seja repassada ao longo da cadeia, né? Então, no caso de adequação ao Código Florestal, né? Cada vez mais os compradores, as indústrias estão sendo chamadas e requisitadas para cumprir esse papel de exigir, né, a adequação, né? No caso do imposto territorial, a gente podia pensar em alguma coisa parecida, né? Você precisa mostrar na hora que você vai vender o produto que você está quite com a receita, não sei, alguma coisa nessa linha. Uma coisa que também com o imposto de renda é relativamente comum, né? A gente precisa mostrar essa adequação ao imposto de renda, né? Seja empresa, seja pessoa física, isso é utilizado normalmente nas transações, né? Então, talvez um mecanismo parecido também para o ITR, uma coisa simples, só para que seja mais um incentivo para que a pessoa não possa se furtar a essa obrigação que, como a gente viu, é mínima, né? Então, acho que isso também é um ponto para levantar e mais provocar aqui, pensando na questão de enforcement. E ainda, para finalizar, acho que assim, todos esses pontos ainda estão muito em aberto, né? Eu acho que a gente precisaria pensar, talvez o Escolhas tenha feito esse pontapé inicial, a gente poderia pensar em como dar seguimento a essas agendas de aprofundamento de análise de impacto, né? de cenários e de estudos mais específicos em Zooms. Acho que também por mais que
com certeza essa análise macro Brasil é importante, mas na verdade é tão grande que às vezes até dificulta a gente tangibilizar alguns benefícios, né, e alguns impactos. Então acho que também o Zoom seria importante para dar essa sequência. É isso. E novamente queria parabenizar o trabalho. Fiquei muito contente de ler. E vai ter um estudo completo também, né? Não tem isso? Vai ter um detalhamento disso. Já está no site o relatório completo para quem quiser acessar www.escolhas.org. Desde as 8 da manhã, 8h30, já subiu lá. Ótimo, muito bom. É isso, obrigada. Obrigado, Laura. Antes de atiçar o debate, né, e eu como cearense eu sou bom de atiçar a briga dos outros, né, não de participar delas. Só alguns pequenos lembretes que eu acho que são de justiça. Primeiro, esse estudo, como a Natália, que coordena a parte científica do Escolhas, disse, ele não é necessariamente inédito, né? Ele inova, mas a inovação dele está em seguir do ponto em que aqueles que foram feitos anteriormente pararam e a gente tentou chegar até mais próximo de uma reta final. E aí é de justiça citar as duas organizações que fizeram o estudo sobre o ITR, que foi o IPAM, né, lá do Belém do Pará e de Brasília, e o Amazon, que já tinham feito, né, críticas a todas as ineficiências, e o que a gente está, a partir do trabalho que foi feito, reconhecendo o que foi possível fazer, senão a gente não teria começado desse ponto, chegar até aqui, é aprofundar fazendo exatamente o detalhamento das propostas. Então, acho que primeiro esse reconhecimento. O segundo é destacar o fato de como é que a gente um pouco trabalha, né? A gente trabalha juntando gente de diferentes tipos, né, para exatamente dar conta do desafio. Eu acho que aqui a gente está conseguindo juntar o API, que é um economista raro, porque é um dos poucos economistas no Brasil que se adentra na questão tributária. Então, acho que esse é o grande destaque, entre outros que ele tem, mas é talvez o seu mérito principal. O Marés, que é um advogado que lida com a questão agrária há um bom tempo, eu não posso dizer muito tempo que ele não vai gostar, mas há um bom tempo, né, foi procurador-geral do INCRA, é professor da Universidade da PUC do Paraná, né, e o pessoal do Geolab, o Gerd, o Arthur, então assim tem um misto aqui de juventude e experiência, né, Gerd, trazendo esses dados biofísicos, porque aí você vê a proposta se materializando no chão e, ao mesmo tempo, os dados biofísicos puderam alimentar o tempo inteiro o trabalho tanto do Marés, né, como do API. Então, acho que foi uma troca extremamente proveitosa, exatamente da função que a gente entende, que o legal é juntar, né, gente que sabe bem, mas fazer a troca. Eu acho que a troca foi extremamente proveitosa. Como me cabe agora fazer algumas perguntas para a gente, entre nós aqui, durante o tempo que temos, pensar as questões, eu vou começando provocando o API, que é uma pergunta que acho que tem a ver com o que a Laura disse, e juntando a tua experiência de governo, você foi secretário executivo da Fazenda, portanto, tem tanto conhecimento do lado público como do lado, né, privado das questões. Como é que a gente resolve essa questão do autodeclaratório? Porque ele é um problema em si, né? É muito difícil você querer um excesso de honestidade no sentido de quando você vai declarar lá o imposto, e, ao mesmo tempo, é o cruzamento de informações que faz a gente se tornar mais honesto, porque é quando a gente é confrontado com dados, né, que possam, digamos assim, colocar em xeque aquilo que a gente está dizendo, isso vai aparecer. Então, a primeira questão para você, Pia, como é que a gente resolve essa questão do autodeclaratório e como é que a gente resolve. Acho que o conjunto, talvez, eu vou usar a palavra tensão ou indefinição, entre esses vários formatos que a gente tem hoje na mesa. Porque a gente tem, a rigor, uma legislação que foi pensada lá para induzir essa melhor produtividade. A gente depois trouxe essa questão do aspecto ambiental, e aí tem essa desconformidade entre o que está no ITR hoje e aquilo que deveria ser o regramento a ser seguido pela regra da lei ambiental. E a gente tem esse aspecto que é o aspecto tributário em si, de justiça tributária, ou seja, desse descompasso entre o que se paga no campo e daquilo que se paga na cidade. Então, a impressão que eu tenho é que a gente tem aí três coisas que, para serem ajeitadas numa mesma carga e colocadas num mesmo caminhão, a gente tem que se perguntar,
vai ficar um arranjo interessante ou a gente tem que fazer como aquilo que a gente tenta fazer no projeto de lei, rearrumar todo o processo exatamente para que essas desconformidades fiquem mais conformes? É o que eu queria te perguntar, Pio, já te passando a palavra. Bom, obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da Laura e depois falar um pouco sobre a questão do Sérgio. Com relação à questão de impacto do custo da produção, acho extremamente importante fazer essa avaliação, lembrando apenas que a gente não pode tomar como pressuposto de que ninguém pode pagar mais imposto no Brasil quando o imposto que está sendo pago não é adequado vis-à-vis as necessidades sociais do país. A gente tem distorções no sistema tributário absurdas no Brasil, muito mais sérias do que essa. Queria deixar isso aqui claro. Isso aqui é um problema enorme. Você tem uma parcela extremamente relevante de pessoas de alta renda no Brasil, porque o nosso sistema tributário paga muito pouco imposto de renda. Isso é um problemão. Resolver, as pessoas vão pagar mais imposto. Tá certo? Então não tem como falar assim, não posso fazer uma mudança que resulte em ninguém paga mais imposto. O que eu posso fazer é até assumir um compromisso na discussão, é um compromisso político, né, nosso aqui, de ok, qualquer aumento de imposto aqui vai ser compensado por uma redução de imposto em outro lugar, que pode até ser bom para o agronegócio. Inclusive, especificamente na questão da agricultura, se o mercado funciona, é uma questão, mas se o mercado funciona, aumento ou queda de rentabilidade na agricultura muitas vezes reflete em variação do preço da terra. Tá certo? É uma questão, então não é uma coisa que vai ser necessariamente repassado para o consumidor, pode ser uma coisa que se reflita em variações do preço da terra. Agora, o que a gente tem que ver é a discussão que tem, acho que é importante fazer esse trabalho, mas a discussão de fundo é o que é um sistema justo. A nossa proposta foi falar assim, vamos olhar de dois pontos de vista. É um imposto sobre a propriedade, cuja alíquota é crescente, embora no máximo até 0,7%, em função do valor da propriedade, em função do tamanho da área da propriedade, aproveitável, não de toda a área, mas da área aproveitável da propriedade. E isso acho que é uma questão assim, faz sentido ou não faz sentido ter um imposto sobre a propriedade rural, como na função arrecadatória, como imposto mesmo sobre assim como existe o IPTU. Tá certo? Eu acho que isso é uma questão que precisa estar colocada. E tem uma segunda dimensão que é aí totalmente extrafiscal, que é de estímulo à produtividade, que é a parcela maior da alíquota daquela fórmula que a gente está propondo para a discussão. Então, eu acho que a discussão é importante, mas ela não pode ser o impeditivo de se avançar na discussão do tema. O que a gente tem que dizer é o que é justo. Podemos até discutir, essa é uma decisão política, não é uma decisão técnica de escolha. Queremos ou não queremos tributar a propriedade rural em si. Tá certo? Queremos que ele seja só extrafiscal ou queremos que ele tenha uma função fiscal também. A gente colocou, tudo que está colocado aqui, tirando a parte fiscal, ele é mais barato que o IPTU. Deixar isso claro, a alíquota do IPTU normalmente é 1%, pelo menos aqui em São Paulo, acho que é a maior parte do país. Nesse caso, a alíquota máxima seria de 0,2% a 0,7%. Então, seria um imposto que seria mais barato que o IPTU. Segundo, a questão de efeitos sobre finanças locais e retorno para a agricultura, acho muito importante, tá dentro dessa discussão. E a questão do enforcement, a questão de base pequena, acho que é a consequência. Olha, a gente até chegou a discutir em usar o critério de pequena propriedade rural dos 4 módulos fiscais. Ia reduzir muito mais o número de imóveis que paga ITR. E aí falamos, tem até um cenário que está no relatório final que tem isso. Falou, não, esse daqui não faz sentido a gente expulsar uma quantidade enorme de pessoas para fora da base. Com relação à questão do enforcement, e aí já respondendo a questão, junto com a questão do autodeclaratório do Sérgio, porque no fundo é a mesma questão, tá certo? Como é que eu faço para resolver o problema dele ser autodeclaratório? Eu acho que o Gerd trouxe a solução. O Arthur também, não sei. O Gerd na ideia, o Arthur na execução, trouxeram a solução para essa questão, que olha, tem hoje capacidade de fazer modelos georreferenciados. Compara aquilo que ele está declarando com o que você encontra naquele modelo georreferenciado. Pelo modelo georreferenciado, você consegue ver o que tem de área de preservação ambiental no código, compara com o que foi declarado, inclusive compara também com o que foi declarado no CAR. Você tem base de dados de preços de terra, compara com o que ele declarou. Pode ser que, no fundo, e aí usa isto para tornar a fiscalização muito mais eficiente. A gente não precisa acabar com a autodeclaração, em princípio. Pode até se chegar num ponto em que você consiga acabar com a autodeclaração que ele seja lançado de ofício, assim como é o IPTU. Hoje, o IPTU você não declara quanto vale seu imóvel, você recebe um boleto para pagar o imposto, tá certo?
Pode-se até chegar nesse ponto, mas eu acho que ainda não estamos maduros o suficientes para chegar lá. Bota lá o declaratório, se você checar que aquilo não bate com o que está saindo do seu modelo, chama a pessoa para explicar por que os dados que ele está usando são tão diferentes. Essa acho que é a forma de fazer enforcement, tá certo? A forma é o georreferenciamento. Essa que é a verdade. E é a forma de resolver o autodeclaratório. Eu acho que, desse ponto de vista, a contribuição do trabalho foi extremamente importante. Agora precisa saber se o governo vai querer usar ou não. Nós não cobramos imposto. Inclusive, é uma pena que não deu, que não, por conta de sigilo, não seja possível usar no estudo a comparação do que cada imóvel hoje paga de imposto com aquilo que foi calculado no código. Inclusive, uma das coisas que o Arthur mostrou no fim, falou, tem uns imóveis aqui que a arrecadação cairia com a fórmula que a gente está propondo. Falou, cairia por quê? Porque, pelo modelo, pagaria 20%. Eu te garanto que ele não paga 20%. Posso te dar certeza absoluta que ele não paga 20% de imposto aquele imóvel. E a segunda questão de como se resolve a tensão entre as várias finalidades, agrária, ambiental e arrecadação, Sérgio, eu acho que a gente tentamos encontrar um ponto de equilíbrio, tá certo? Do ambiental, acho que a gente resolveu inconsistências que tem com a legislação ambiental, acho que isso é bom, e o próprio incentivo à produtividade tem efeitos ambientais positivos, suponho eu, tá certo? Porque reduz a propensão a desmatar, porque você pode explorar melhor e produzir mais nos imóveis que já existem. A questão de arrecadação, embora não seja uma finalidade em si, o modelo colocou de uma forma clara que existe uma parte que é arrecadatória do imposto, estritamente, estou tributando a propriedade rural, ponto, tá certo? Já existe hoje também, mas com alíquotas vão ser irrealistas, tá certo? E com relação à questão agrária, aqui temos um ponto, e aí conversa um pouco com o que o professor Guedes trouxe. Eu acho que essa é uma discussão política, não é uma discussão técnica para ser feita num trabalho como o do Escolha. O que nós conseguimos colocar foi um modelo que, ainda que de forma parcial, desestimula a especulação com terra de duas formas. Ao colocar parâmetros de produtividade mais realistas, tá certo? E ao colocar uma incidência ainda aqui muito baixa em cima de propriedade que eu posso desmatar, que ainda aqui tem a floresta, eu posso desmatar a qualquer momento. Então, eu acho que, de certa forma, congrega a todos. Agora, vou dizer o seguinte, não, o ITR tem que ser usado como o grande instrumento para a política agrária do país. Eu acho que aí é uma decisão que foge do escopo do trabalho que foi feito aqui. O escopo do trabalho aqui é tornar o tributo mais racional dentro daquilo que a própria legislação hoje, que reflete a decisão política sobre o que deveria ser esse tributo, coloca qual seria a função dele. Obrigado, Api. Eu vou agora fazer assim a inversão, né, jogar a bola lá para o lado do Gerd e te fazer uma pergunta, Gerd, do que você destacaria de dados assim que, ao fazer você começou a tua fala explicando ali a metodologia, dizendo que a gente estava olhando só o que eram as terras públicas e agora a gente chegou ali no nível da propriedade. E tem um dado que eu vi, está na conclusão, né, isso não estou aqui dando nenhuma informação que não esteja disponível no relatório, que é um dado para a gente analisar, meditar mais sobre ele, que é uma contradição, mas que pode ser explicada talvez por uma situação da questão fundiária do país, que geralmente o ITR arrecada pouco nas áreas onde a propriedade já está consolidada, professor Guedes Pinto, e nos lugares onde ainda é aquela famosa, uma expressão antiga, né, mas que me vem à cabeça agora, onde o bicho está pegando a zona do agrião, a arrecadação proporcionalmente ela é maior, ou seja, se paga mais aonde ainda tem baixa titularidade, aonde tem baixa regularização fundiária, naquelas zonas chamadas de fronteira agrícola. E eu queria então te pedir, Gerd, para você, né, se o Arthur quiser complementar, né, também pode, qual é o que foi chamando a atenção de vocês na hora que a fotografia desceu ali no nível do 3x4? Bom, respondendo primeiro objetivamente, né, a pergunta, acho que à medida que a agricultura vai se consolidando, né, toda a situação fundiária ela tende a também se consolidar melhor. Então, assim, onde a gente tem
áreas que desenvolvem agricultura com muita tecnologia ou pecuária com muita tecnologia, geralmente a condição fundiária ela está muito mais consolidada, né? E aí é claro que pelo fato de ser autodeclarado, né, assim a gente está tudo organizado lá, se utiliza, né, às vezes valores de referência para a terra, tudo que levam a uma arrecadação que quando a gente modela, né, principalmente utilizando o valor de terra como a gente calculou, inferior, isso já foi bastante apontado aqui. E em situações em que a gente ainda tem uma situação fundiária se consolidando, né, principalmente em situações em que a gente tem muita terra pública ainda não destinada ou vazios fundiários, onde toda essa parte de domínio da terra não é muito claro, né? O registro no CAR é uma forma de você criar, apesar de ser algo que você declara que é uma forma de você consolidar você como sendo uma espécie de candidato ou proprietário daquela terra, mesmo que isso não seja algo formal ainda. Da mesma forma, pagar um ITR. Não, eu tenho o CAR, eu pago o ITR. A terra é minha, né? Então, é uma forma de você gerar uma certa formalidade, né, que te permite transitar também com acesso a créditos e coisas assim, dentro de uma situação ainda muito confusa, muito informal, muito pouco consolidada do uso da terra. Então, eu acho que esse é um aspecto que chamou atenção, né? Como é que a gente explica que a gente está projetando aqui um valor que é um valor de um pagamento acima daquele que realmente está acontecendo, né? Acho que, em parte, é a utilização dessa ferramenta do CAR e de estar recolhendo ITR como uma espécie de pré-formalização, né, de uma condição fundiária que, na realidade, é muito complicada ainda. E talvez o Arthur e o Beto... O Beto não foi mencionado, né? Então, entre o Arthur e mim existe o Beto, tá? Então, o triângulo é esse, né? Não sei, Beto, Arthur, vocês querem complementar? Posso te dar aqui o microfone só para... que está gravando. Isso que o Gerd acabou de colocar é real, né? Todo bom grileiro que se preze, a primeira coisa que ele faz é o CAR e o ITR. É uma forma de você afirmar o seu direito de propriedade. Então, normalmente em áreas com essa dominalidade pouco estabelecida, tende a haver uma arrecadação de terra, uma arrecadação maior. A própria base da Receita Federal inclui muito mais, inclui em torno de 7,5 milhões de estabelecimentos. Quando você compara isso com a base do INCRA, é muito superior à base do INCRA de cadastro dos imóveis rurais. Então, o ITR, além de todos os problemas, ele inclui, por não cumprir nenhuma finalidade ao que ele foi proposto, ele ainda tem esse problema intrínseco de servir como um instrumento de afirmação da propriedade da terra, né? Então, o que o Gerd colocou muito bem e é algo que tem que ser colocado na mesa, né? Porque o reforço dessa relação entre o cidadão e o Estado da terra por meio de políticas de governança é a única forma de você conseguir um agro responsável e o próprio desenvolvimento regional dessas regiões de fronteira. Então, mais afirmando o que o Gerd já tinha colocado. Obrigado. Gerd, você quer complementar mais alguma coisa? Não, em relação a essa pergunta específica, tá. Não. Aí eu vou agora voltar aqui para o Marés. Primeiro, né, Marés, te pedir a tua opinião sobre esse ponto, porque a gente ficou numa discussão muito forte se a gente ia chegar ao detalhe de incluir na nossa proposição, né, em relação ao projeto, né, o anteprojeto, tirar a possibilidade, né, da posse ser
tributada, né? Isso foi um debate forte, né, entre nós. E eu queria te pedir, então, né, para você um pouco falar sobre isso. E a outra questão que foi muito aqui, até nos comentários ali no café, explicar melhor o que é essa questão do caráter patrimonialista, quando você falou ali do valor do imóvel rural, né, que eu acho que algumas pessoas estavam, né, carecendo um pouco mais da explicação como é que é isso, o que é esse caráter patrimonialista, quando você falou, inclusive, da riqueza, né, que se gera a partir da terra. Acho que para ficar mais claro esse aspecto aí da tua fala. Eu tenho um microfone, eu tenho um próprio. Bom, antes de tocar Bom, eu vou começar pela questão da posse e a tributação da posse. A discussão que nós tivemos sobre a tributação da posse, eu até levantei o caso de que tributar a posse gera esse problema que foi levantado pelo Gert e pelo Geolab, no sentido de que isso gera documentação ou prova judicial da posse e, portanto, daí na sua transformação por forma de grilagem em propriedade. Entretanto, existe um aspecto que é positivo nisso, ou seja, essa documentação da posse é importante, por exemplo, para uso capião. Então, aquele que efetivamente usa a terra, está produzindo na terra, mas que não tem a propriedade, em uma terra privada, é justo que ele obtenha, por esse meio, prova de uso capião. Então, por isso que nós deixamos na proposta a manutenção da tributação da posse. Entretanto, deve ter na nova lei, uma proposta de lei, um dispositivo que iniba a utilização da tributação voluntária sobre terras públicas. Ou seja, dizendo claramente que essa tributação voluntária sobre terras públicas não gera nenhum direito, porque não há aquisição das terras públicas por meio de uso capião. Então, isso é constitucional, está na Constituição, fica mais ou menos fácil acertar essa relação. A segunda questão que coloca, o imposto, este imposto que a Constituição fala é sobre a propriedade territorial rural. Então, a ideia é sobre a propriedade territorial, ou seja, sobre o território, e não sobre uma parte do território que é a terra considerada nua. Entretanto, parece que o que o Sérgio me propõe é uma discussão por que tributar essa propriedade. Se for isso, é isso mais ou menos? Que seja. Bom. Se for isso, a questão é que a propriedade da terra sozinha, ela é formadora de renda, ou seja, ela é uma riqueza que rende em si. E ao fato dela ser uma renda em si, ela tem que ser, obviamente, tributada. Claro que estaria a tributação pelos meios legais da renda, e o imposto de renda sobre essa renda é alto. Entretanto, nós sabemos que essa renda ela se transforma, na maior parte dos processos conhecidos, não como renda agrícola e não como renda de arrendamento, ou seja, o arrendamento se transforma em parceria, e esse é uma das curvas da lei, dos meandros da lei. No momento em que o arrendamento se transforma em parceria, ele é tributado não mais como renda, mas é tributado como a renda rural, que é muito menor e muito mais facilitada. Portanto, é necessário que a propriedade em si seja ela tributada na sua capacidade de transformação, de produção, etc., ainda que não seja o proprietário diretamente a produzi-la. Era isso, mais ou menos? Outra questão. É isso. Não, eu tenho duas outras questões. Uma, o professor Guedes, que eu acho que foi uma explicação muito boa, eu concordo com tudo o que ele disse do ponto de vista da formação fundiária, e que o ITR está ligado, evidentemente, a essa produção da propriedade da terra no Brasil, baseado na grande propriedade, etc. Mas uma coisa me chamou especial atenção na sua fala, que é a questão dos cadastros. E a propriedade da terra, desde 1850, como o professor Guedes se referiu, um processo evolutivo, tem como registro principal, cadastro principal,
uma estrutura cartorial. E essa estrutura cartorial se coloca fora do Estado. Então, vamos combinar duas situações. Essa estrutura cartorial, que, aliás, esta estrutura resolve o seu problema, por exemplo, da regularização fiscal do ITR, porque para fazer qualquer transação no cartório é necessário a comprovação do pagamento do ITR, tem que haver uma prova de regularidade fiscal, portanto, não é na produção, mas é na transferência da própria terra, não é? Então, está mais ou menos resolvido. Por que eu digo mais ou menos? Porque todos os outros problemas continuam, né? Então, isso não resolve o problema principal lá atrás. Pois bem, esse cadastro cartorial, ele não conversa com os outros cadastros. Então, nós não sabemos, pelo cadastro cartorial, quem e que propriedade existe. Curiosamente, isso não existe nem na cidade. Porque o registro de imóveis urbano não sabe quem são os proprietários, não conhece a partir da propriedade, não sabe quem são os proprietários. Entretanto, o IPTU sabe. Portanto, nós temos dois cadastros que não se conversam entre si. Um é da prefeitura, que tem o cadastro do IPTU, então ele sabe que o fulano de tal está correspondendo àquele imóvel e, portanto, cobra o IPTU a partir daquele imóvel, e o registro de imóveis da cidade não tem essa informação. Portanto, aí o que o senhor falava da multiplicação dos cadastros, que tem que, pelo menos, conversar entre si. Bom, nós já temos esse outro, que é um cadastro fora do Estado, e que é o cadastro principal da declaração da propriedade. E daí possibilita, obviamente, por esse meio, a transformação da posse em propriedade, portanto, no grilo de terra que você se referia. Então, essas diferenças cadastrais têm que ser arrumadas de uma forma ou de outra. E é claro que o ITR não vai resolver esse problema, mas ele vai aproximar esse problema se for aplicado, como o Gert e o Geolab mostrava, da possibilidade de conhecer imóvel por imóvel, porque recebe o tributo imóvel por imóvel. Então, essa informação a Receita já tem. Se apura essa informação, ela tem um cadastro muito mais efetivo, principalmente se combinar, por exemplo, com o CAR. Então, a combinação desses cadastros que falava o professor Guedes é uma coisa fundamental. Nós temos que resolver os problemas cadastrais e não ficar cadastros estanques. De preferência, entre eles, resolva também esse privado que se chama cartório. O API está te pedindo. Eu queria falar que, na verdade, essa iniciativa já existe, Marés. Esse projeto do Sinter, que é extremamente interessante, a ideia é exatamente essa. É fazer um cadastro no qual você cruza o georreferenciamento do imóvel com os dados do cartório, que, inclusive, o imóvel, para fins agrários ou do ITR, é o conjunto de imóveis, pode ser várias matrículas no cartório. A ideia é que cruzar tudo isso em XML, a Receita Federal está participando desse processo. Eu só acho uma pena que esse processo talvez não seja, deveria ser mais prioritário dentro do governo do que está sendo. Mas a iniciativa já existe e eu acho que a forma que está sendo proposta é extremamente interessante, que é exatamente fazer isso que está colocando. Quer dizer, cruzar todos de forma georreferenciado, inclusive os dados cartoriais. Bem, a gente vai agora, e aí eu vou aproveitar no debate, quando vieram as perguntas do público, para fazer perguntas tanto para o professor Guedes Pinto como para a Laura.